Uma das coisas mais importantes, acho que a gente tem para conversar aqui hoje, vou aproveitar o ponto aí para puxar isso aí, é justamente esse lance de que, por causa dessa polarização absurda, cada vez mais as pessoas têm essa ideia de que a gente simplesmente não pode nem tentar conversar com quem está do outro lado do espectro político, ou que supostamente está do outro lado, né? Eu assumo que eu sou de direita, né? Eu não sei, o Wiz, ele já falou que ele concorda com algumas coisas de direita, algumas coisas de esquerda. E mesmo assim, como eu sei que muito do meu público, que é majoritariamente de direita, vai escutar o Wiz falando alguma coisa de esquerda e vai assumir e colocar ele do lado da esquerda, como já aconteceu outras vezes, mesmo falando contigo, que é um cara que às vezes pode concordar com alguma ideia que eu defendo, eu sei que tem muita gente que já pega e torce o nariz logo de cara. E fala tipo, ah, nossa, tá dando holofote pro Easy Nobre, não sei o quê, tá compartilhando o Easy Nobre aí. E se eu falar com alguém que tá mais decididamente do lado da esquerda, pior ainda, né? Só que eu acho isso muito, muito prejudicial, sabe? Tipo, tem pessoas que estendem isso para suas vidas pessoais e, assim, já não conversam mais com familiares, tá? Eles não, sei lá, pai e mãe, assim, pai, mãe e filho sei lá, eles discordam de algumas coisas e já não conseguem mais ter um almoço em família decente, conversar com os tios ou alguma coisa do tipo, porque virou essa polarização absurda e as pessoas estão colocando isso acima de todas as outras coisas. Então, a nossa conversa aqui hoje, eu acho que pode ser um bom exemplo de como é possível a gente conversar com alguém, mesmo que essa pessoa não concorde com tudo que a gente pensa, com tudo que a gente acredite, que é possível se respeitar, é possível abrir um diálogo, e eu espero que a gente consiga até incentivar as pessoas a buscarem mais esse diálogo de forma respeitosa, sem achar que precisa estar sempre em um combate com a pessoa do outro lado, né? Sempre lacrando ou mitando em cima da pessoa e tal. Exatamente. É uma coisa que eu acho realmente muito prejudicial, sabe? E eu sei que tem bastante gente do público mesmo que até incentiva esse tipo de combate, que quando a gente tenta abrir o Sim. diálogo com alguém que está do outro lado, essa pessoa vê de uma forma muito negativa. Inclusive, talvez agora, escutando essa conversa, já tenha muita gente aí que nem escutou o papo e já tá ali Não, mandando. só de aparecer, eu imagino que você vai botar minha foto no thumbnail, que é assim que se Isso. faz, geralmente, né? Só de ver o meu foto e meu nome, já vão pensar, ih, o Wagner é esquerdo. O É. Wagner é social justice warrior Ou agora, tá então amiguinho do ele tá aqui Isinobre. esperando que a gente vá, tipo, discutir, que eu vou tentar É, lacrar, brigar, mitar pra tipo, cima de ti, tu vai isso. tentar lacrar pra cima de mim, que vai ser isso aí. Não, não. E não. O objetivo aqui. Vai decepcionar. Se o cara clicou, tipo, eita, agora o Wagner vai botar esse esquerdista safado na parede, ele vai ficar um pouco decepcionado. Que, pô, os caras estão conversando, dialogando civilizadamente e concedendo um ponto e ouvindo o que o outro tá falando. Ah, não quero isso, eu quero é briga, eu queria briga. Cadê o sangue? Exatamente. Então é bom já isso no começo da conversa, para que fique claro que isso aqui, a ideia é que seja uma conversa mesmo, não é um debate, é para trocar Isso. ideia e é para mostrar que você tem um seu amigo que, sei lá, vocês se afastaram, vocês eram bem amigos, mas aí agora ele te odeia porque, sei lá, você é um nazista na opinião dele, você odeia ele porque ele virou um comunista. Cara, sabe, vocês provavelmente eram amigos por vários motivos que não envolviam política e vocês podem continuar sendo amigos, sabe? Vocês ainda podem conversar sobre várias coisas. E se a política é uma coisa que vocês não conseguem conversar sem brigar, evita. Eu tenho amigos de esquerda que geralmente eu levo essa parada sempre na brincadeira. Eu chamo, tipo, ah, e aí, comunistinha e tal. Ele me chama de, sei lá, Tô qualquer coisa ligado. assim. E a gente zoa com isso, porque a gente sabe que, tipo, se for falar sério, claro que pode acabar tendo um atrito ali. Mas não precisa gerar uma Faz inimizade, sentido. um afastamento. Isso definitivamente não é uma coisa saudável. Eu aqui no canal sempre Não, falo não é, que não é é. importante se respeitar. Então, a gente tem que respeitar quem. Isso é o fundamental. Isso é Exatamente. fundamental. Se a gente puder ter. Por isso que eu concordei. Quando eu mencionei que a gente ia bater um papo e tal, né? Que ia aparecer no seu canal e tudo mais, um diálogo, eu deixei bem claro. Eu não quero debater, eu não quero lacrar em cima dele, não quero desrespeitar ele, não quero provar pra ele que eu tô certo. Eu vou oferecer pra ele as explicações que me convenceram. Porque eu penso como eu penso. Como é que eu vejo o mundo. O Wagner, ele me acompanha há um bom tempo, ele me conhece até bastante bem, eu diria. E tem coisa que eu penso que ele deve concordar, tem coisa que eu penso, muita coisa que eu penso que ele deve discordar. Ele tem os motivos deles para discordar, eu tenho os meus motivos de por que eu acredito. Em vez de estar enfiado da boca dele e falar assim, oi, seu liberal de merda, seu bolsonarista. Não, eu vou falar, olha, o que você falou, eu penso assim, é por isso que eu penso assim, eu vou oferecer para ele os motivos e tentar ser o mais respeitoso possível. O Wagner, como eu, ele é influencer, como a gente se comporta influencia as pessoas. Se você é muito agressivo, você vai angariar no seu público gente mais agressiva. Se você é um pouco mais ponderado e você tenta pelo menos ouvir o que a pessoa falou e você tem o hábito de dizer assim, peraí, Wagner, o que você quis dizer com aquilo ali? Me explica um pouco melhor. Acho que para eu ter certeza que eu te entendi bem, aí eu posso tomar a conclusão do que você está querendo dizer.
Se a gente estimula esse tipo de comportamento, o nosso público, a gente, cara, ele chama a gente de influenciador não é por acaso. A gente influencia a forma como as pessoas pensam e se comportam. Então, se eu posso estender uma boa vontade pro Wagner e vou ouvir o que ele tem a dizer, apesar da gente discordar de algumas visões sociopolíticas, quem me acompanha vai ver isso e vai pensar: é, esse debate é uma parada um pouco mais produtiva e mais adulta até do que ficar se xingando na internet, né? Agora, um ponto que você levantou, eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Talvez você saiba disso. Eu falo muito rápido, eu penso muito rápido e eu tenho dificuldade de organizar os pensamentos. Por isso eu tô fazendo anotações aqui de algum ponto que você falar, eu anotar para eu lembrar de trazer um comentário e não te cortar. Eu tenho muito hábito de cortar as pessoas, é coisa comum para quem tem esse transtorno. Aí você mencionou sobre a pessoa que, por causa de política, acaba se distanciando da família, dos amigos e tal. Eu acho isso bastante trágico. Distanciamento de conexões de familiar, de amizade, conexões sentimentais, porque você acredita em coisas diferentes da pessoa, é inclusive um sinal de seitas. Quando você aceita ela tipicamente, tá meio que embutido no conceito da propagação da seita, que você se distancie das pessoas que pensam diferente. As justificativas para isso variam, dependendo da seita, mas no final das contas, isso é bem típico de seita. Para você participar daqui, você vai ter que se desconectar do seu convívio familiar, do seu pai que é crítico e tal. É bem comum, você vê muito isso em seita religiosa, e agora, no contexto do Brasil contemporâneo, a gente está vendo isso muito no sentido da política. Eu posso explicar um pouco por que isso acontece, por que as pessoas fazem assim? Isso é mais importante, às vezes, do que condenar a pessoa pelo que ela faz, porque condenar não resolve muita coisa. As pessoas ficam só mais confiantes no que elas estão fazendo, quando ela vê o inimigo não gostando daquilo. A gente gosta de incomodar o inimigo, né? Eu acho que é mais importante a gente refletir um pouco e entender por que a pessoa faz isso. E eu posso te falar do meu ponto de vista pessoal, porque que a minha relação com alguns familiares meus, eu não chamei ninguém de fascista, não bloqueei ninguém nem nada, mas tem alguns familiares meus que eu tenho uma dificuldade de me relacionar como eu me relacionava antes. Eu vou te explicar por quê. Eu sou nerd, eu acho que você também é, você gosta de muita coisa nerd, né, eu imagino. Sim. Geralmente quem me acompanha gosta, né. Então eu cresci lendo revista em quadrinho, eu cresci lendo, sei lá, assistindo, Star Wars, filmes como Matrix e tal. E nos nossos tecnomitos, né, nos nossos mitos modernos, né, os nossos super-heróis e tal, um tema é constante. Se você vê algo sendo feito e esse algo é errado e alguém se machuca por causa daquilo, alguém se fere, alguém se prejudica por causa daquilo, e você vê e não toma nenhuma ação, você está no mínimo sendo cúmplice com aquilo. Isso é uma mensagem que a gente vê ao longo da história, você vê filósofos falando isso, e você vê, no meu contexto como nerd, eu vejo isso nas histórias em quadrinho, eu vejo isso na ficção científica, eu vejo isso em tudo, né? Então o que acontece? Ao meu ponto de vista, algumas coisas politicamente ultimamente estão prejudicando algumas pessoas. Pessoas que são desprivilegiadas estão, para falar de forma bem coloquial, estão se fudendo por causa dessas coisas. Então, para mim, é muito difícil compactuar que eu recebi todo esse ensino da filosofia ao meu redor, da mídia, né, revista em quadrinho, filme, tudo ao meu redor. A história me diz que se coisas ruins acontecem, temos uma obrigação de fazer algo. Aquela frase do tio, Tio do Ben. tio Ben, né? Com grande poder vem grande responsabilidade, não é só uma frasezinha pro Homem-Aranha. Aquela frase, ela tá encapsulando algo que é, em teoria, o ethos da sociedade. A gente não pode permitir que coisas erradas sejam feitas com as pessoas. A gente tem que se meter no meio e impedir a injustiça. É basicamente isso. Então, eu ter aprendido isso da história ao meu redor, né, da filosofia, da mídia que eu consumo, e aí eu vejo coisas que, a meu ver, pessoas estão se prejudicando, e familiares meus que me criaram, pessoas que eu amo, pessoas que eu confio, e elas parecem não ligar para o fato de que pessoas desprivilegiadas estão sofrendo, para mim é muito difícil compactuar aquilo com essa pessoa me criou, essa pessoa me pôs nesse mundo, ela me ensinou sobre valores de solidariedade, de caridade, tudo, mas ela tem esse ponto cego em que essas pessoas ela quer que se foda, ela não se importa se elas se fuderem. Então eu tenho dificuldade. Eu não me isolei dos meus familiares, eu continuo conversando e tentando mostrar para eles a forma como eu vejo o mundo, mas eu tenho. Causa uma dissonância cognitiva muito grande que a própria pessoa que falou, olha, lê esse quadrinho, ele é bacana, a meu ver, não entendeu o tema central daquilo. E é muito esquisito a pessoa não entender, porque esse tema central é um tema central que já era abordado na filosofia, já era abordado na própria religião, né? O conceito de caridade religiosa é isso, você não quer que pessoas que tenham menos que você se fodam, né? Então, como é que a pessoa que me ensinou esses valores, quando ela tá vendo pessoas sofrendo, ela convenceu-se a si própria de que é ok, é inevitável, fazer o quê? Essas pessoas merecem. Ela inventou um motivo que permite que ela se isente da responsabilidade que eu acho que todos temos de fazer algo se tem gente sendo oprimida, se fudendo, passando necessidade, entendeu?
Mais ou menos. Então, deixa eu só ver se traduzindo aqui, o que me pareceu é que tu tem familiares mais pra direita, e aí eles Bem de direita, tipo, eu diria extrema direita, inclusive. porque me parece que o que tu tá querendo dizer aí, em outras palavras, é que eles acham que bandido bom é bandido morto, que eles acham que, sei lá, E coisa pior, eu já ouvi coisa pior. coisa pior. Ok. Já ouvi coisa pior, cara. Tipo, coisas assim, flagrantemente racistas, meu. O tipo de coisa que você ouve num chão da vida, eu já ouvi de parente meu. Entendi, entendi. Então, realmente, tem pessoas com pensamento que seria aquele estereótipo de como um esquerdista acha que um direitista necessariamente tem que ter, são o que os teus Isso, parentes são. isso. Aí eles Eu estão. já ouvi da boca de pessoas que, tipo, que são próximas minhas, E aí familiares. eles estão lá reproduzindo esse discurso que pra ti é completamente inconcebível, inaceitável, ao ponto em que tu realmente tem dificuldade de se relacionar com essas pessoas por saber que elas têm essas opiniões. Não tanto dificuldade. Essas pessoas que eu menciono, eu ainda tento alcançá-las, eu tento dialogar com elas e tal. Eu não perdi completamente a paciência, né? Mas eu fico pensando assim, eu penso como é que essas pessoas vão ser relembradas pela história e qual é o meu papel estando próximo delas. O que que vão cobrar de mim, sendo, né, parente dessas pessoas que pensam essas coisas, que apoiam certos políticos, que apoiam certas ideologias. Como é que vão pensar, como é que a história vai analisar a mim?